Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Gleicon Onofre e essa é a parte 2 do nosso tópico da atividade da advocacia. No tópico 1, na parte 1, abordamos o artigo 1º, artigo 2º e artigo 3º. Nesse vídeo falaremos do artigo 4º e do artigo 5º. Quem não pôde assistir, não conseguiu pegar o vídeo da parte 1, pega lá rapidinho para entender também como nós fizemos a parte introdutória desse capítulo, tão importante ao exame da ordem. Cai muito, é muito recorrente nas provas da OAB. E lá eu comecei fazendo 4 perguntinhas. A quarta pergunta eu deixei para ser respondida nessa parte 2. Mas vamos relembrar? Vamos lá. Eu questionei primeiro o seguinte: quem é o advogado? E lá nós vimos que advogado é a pessoa inscrita nos quadros da OAB. É isso aí. Advogado é a pessoa inscrita nos quadros da OAB. Não basta ser bacharel, é preciso estar inscrita nos quadros da OAB. Como segundo questionamento, eu perguntei o seguinte: qual a importância dessa função de advogado? E nós vimos o tamanho dessa importância. A advocacia é indispensável à justiça. Exerce o advogado munus público, função social, tem seus atos e manifestações invioláveis. E esses tons, essas prerrogativas, possibilidades e exemplos de inviolabilidade no bom exercício profissional, nós teremos lá num vídeo sobre direitos do advogado, que será postado logo adiante. Como terceiro questionamento, e aí talvez mais importante, perguntei quais as funções privativas desse advogado. Esse advogado que é inscrito nos quadros da OAB, que tem como função indispensável à justiça, que possui atos e manifestações invioláveis, tem como funções privativas a postulação a órgão do Poder Judiciário e juizados especiais, e também consultoria, assessoria e direção jurídica. É isso aí. Ele tem como funções privativas a postulação a órgão do Poder Judiciário e juizados especiais, além de funções de consultoria, assessoria e direção jurídica. Com isso, nós fechamos as 3 primeiras perguntas, vimos as nuances e repercussões sobre o Estatuto, o Código de Ética, vimos, por exemplo, como se dá a efetiva atividade desse advogado, com 5 atos privativos ao longo do ano. Lembra? 5 atos privativos demonstram o efetivo exercício da advocacia. E aí, como eu disse logo no início do vídeo, eu fiz a quarta pergunta, que foi a seguinte: por qual meio, de que maneira esse advogado representa o seu cliente? E disse que nós abordaríamos na parte 2, então vamos lá. Hoje falaremos sobre os atos nulos e o mandato de procuração, que é essa quarta pergunta. Antes, bem rapidinho, vamos falar do artigo 4º, que não tem muito segredo, não tem muito truque, e ele diz o seguinte: são nulos os atos privativos de advogado praticados por pessoa não inscrita na OAB, sem prejuízo das sanções civis, penais e administrativas. Olha, se advogado é função daquele inscrito nos quadros da OAB e tem atividades privativas como postulação ao órgão do Poder Judiciário, juizados especiais, consultoria, direção jurídica, assessoria, se a pessoa praticar esses atos de consultoria, assessoria, não estiver inscrita na OAB, está desrespeitando o Estatuto e tem os seus atos nulos. É nulo de pleno direito. Não chega a se considerar a validade desses atos por motivos óbvios. Se a pessoa que pratica consultoria não está inscrita, não pode exercer uma atividade privativa. Uma vez que esse é o desencadeamento lógico do nosso Estatuto e do entendimento e do bom resguardo, inclusive, da função da advocacia. O parágrafo único elucida a questão dizendo o seguinte: são também nulos os atos praticados por advogado impedido, no âmbito do impedimento, suspenso, licenciado ou que passar a exercer atividade incompatível com a advocacia. Em aula própria, falaremos as diferenças entre incompatibilidade e impedimento. Por ora, basta entender o parágrafo único sobre as nulidades de pleno direito dos atos praticados. Por óbvio, se a pessoa está incompatível com a atividade da advocacia, e a incompatibilidade ela é total, guarde isso para a aula designada. Se a incompatibilidade ela é total,
não poderá, por óbvio, essa pessoa praticar o exercício da atividade da advocacia. E se praticar, considerar-se-á nulo o ato realizado. Vamos lá a esse slide, só que elucida um pouquinho melhor a matéria. São atos nulos os praticados, por não escrito no AB, impedido no âmbito do impedimento, suspenso, licenciado ou, como eu disse, o que passa a exercer atividade incompatível com a advocacia. No nosso vídeo de apresentação, eu comentei a importância do cumprimento de 3 vias, determinantes à aprovação do exame da ordem, que é o entendimento do conteúdo teórico, da base teórica, que nós estamos abordando nos vídeos, a leitura da letra da lei, e aí eu disse, para aqueles que têm uma maior dificuldade com a leitura do vade-mecum, com a lei impressa, enfim, pode ler através dos slides. Em todos eles, eu estou colocando alguns slides com tons coloridos, enfim, de alguma maneira, mas também coloco sempre os artigos no slide. Então, quem quiser fazer a leitura através dos slides, pode ser feito. E o terceiro ponto, para não deixar passar, é a realização do exercício. Fundamental. Realizar exercício é fundamental. E isso nós também estamos abordando nos nossos vídeos. Ao final, faremos exercícios. Vamos lá. O artigo 5º, ele fala, só pegar uma aguinha, sobre o mandato do advogado. Veja bem, mandato, com T. Mandado é ordem, mandado com D é ordem, mandado de segurança, por exemplo. Mandato com T, representação. O mandato do advogado é a forma como ele representa o seu cliente. É o contrato de representação. E esse contrato de representação, ele é instrumentalizado, formalizado através de uma procuração. Daí, se falar em mandato de procuração, você representa o seu cliente se utilizando de uma procuração. Portanto, o mandato é o contrato de representação e a procuração um instrumento de formalização desse contrato. O subestabelecimento é a forma de transmissão de poderes recebidos no mandato. E aí nós falaremos logo depois sobre o subestabelecimento com reserva ou sem reserva de poderes. Mas, por enquanto, só lembrar, forma de transmissão, como se transmite os poderes recebidos no mandato de procuração. E aí, vemos o artigo 5º. Essa leitura do artigo 5º é fundamental, que diz o seguinte: o advogado postula em juízo ou fora dele, fazendo prova do mandato. E como se faz a prova do mandato? Procuração. Parágrafo 1º. O advogado, afirmando urgência, pode atuar sem procuração, obrigando-se a apresentá-la no prazo de 15 dias, prorrogável por igual período. Parou aqui. A prova do mandato se faz através da procuração. Então eu, advogado, vocês, advogados, que tenham a certeza disso, passarão na prova do exame da ordem, atuando como advogados, instrumentalizam esse mandato através da procuração. Então é preciso interpor a petição com a procuração. Todavia, há uma exceção. Na hipótese de urgência, por exemplo, José, aprovado no exame da ordem 2020, começa advogado em 2021, e aí recebe no seu cliente uma pessoa relatando a necessidade de um familiar ter uma internação de forma emergencial no hospital que dizia não ter vaga no momento, ou ter acesso a um medicamento fornecido pelo SUS, não sei, que não teria acesso ainda naquele momento, e para isso precisa de um ingresso de uma ação judicial para forçar o gestor público a conceder essa internação ou esse medicamento. Enfim, uma possibilidade aí de tutela de urgência. E aí o José, advogado, 3 horas da manhã, resolve partir para o plantão. Vai para o plantão, só que esqueceu de levar a procuração. Essa tutela de urgência, lembrem lá das tutelas de urgência do CPC, por óbvio, não necessitará, para dar seguimento, de imediato, do mandato de procuração. Há aí uma exceção à exigência da interposição da petição com imediato anexo da procuração. Pode o advogado, após essa interposição, portanto, apresentar no prazo de 15 dias, prorrogável por mais 15 dias, quando ele diz por igual período, 15 mais 15, essa procuração. Por quê?
havia ali uma urgência. Então, o advogado se encaminhando, chegou no fórum, o plantonista lá, de madrugada, ele vai deixar de interpor? Claro que não. Ele interpõe a petição e depois apresenta a sua procuração. O parágrafo 2º diz o seguinte: a procuração para o foro em geral habilita o advogado a praticar todos os atos judiciais em qualquer juízo ou instância, salvo os que exijam poderes especiais. Tá? Aqui a cláusula, o advogado pratica todos os atos judiciais, cláusula ad judice, e aí, cláusula ad judice, e aqui em qualquer juízo ou instância, salvo os que exijam poderes especiais. Parágrafo 3º, o advogado que renunciar ao mandato continuará, durante os 10 dias seguintes à notificação da renúncia, a representar o mandante, salvo se for substituído antes do término desse prazo. Vamos lá. Aqui duas informações importantíssimas. E para isso tem um slide prova. Sobre a cláusula ad judice e extrajudícia e as exigências de poderes especiais, nós falaremos adiante. Fiquem tranquilos. É o seguinte: formas de extinção do mandato, renúncia e revogação. São formas de extinção do mandato, renúncia e revogação. Só que há uma diferença fundamental. Renúncia é o ato do advogado, revogação é ato do cliente. E veja bem, quando você renuncia a poderes de representação, um parlamentar, presidente, governador, ele está representando, né? Ele tem poder ali de mandato, de representação. Caso ele renuncie, ele está deixando o cargo. Ele está renunciando. Então, quando se fala de renúncia, é o advogado deixando o seu mandato, sua representação daquele cliente. Quando se fala de revogação, em contrapartida, fala-se do cliente revogando o mandato de procuração, a representação que concedeu aquele advogado. Então, renúncia é do próprio advogado, revogação é do cliente. Aí aqui, renúncia ato do advogado, revogação ato do cliente. E há certas nuances, né, sobre o regulamento geral. Eu deixei aqui os artigos para vocês observarem, lerem com mais calma, no regulamento geral e no código de ética. O artigo 6º do regulamento geral e o artigo 17 do código de ética. Por quê? Na renúncia do advogado, não há necessidade de motivação. O advogado não precisa motivar, falar por que está deixando. Ele tem livre possibilidade de renunciar a qualquer momento, por qualquer motivo. A revogação parte do cliente. E isso ele vai encaminhar, obviamente, vai fazer esse pedido ao advogado. Na renúncia, há uma característica que nós falamos no parágrafo 2º, que é muito importante. Por estar o advogado renunciando, o estatuto prevê que o advogado precise ficar 10 dias com o processo. Por quê? Ele precisa conceder um tempo ao seu cliente de se organizar e contratar um outro procurador, um outro advogado. Por motivos óbvios. Imagina se você deixa o seu cliente, renuncia ao seu mandato, e aí no dia seguinte ele já está sem advogado, num ato processual necessário, como ele faria? Então ele precisa de um tempo. Por isso ele diz o seguinte, olha: o advogado que renunciar ao mandato continuará, durante os 10 dias seguintes à notificação da renúncia, a representar o mandante, salvo se for substituído antes do término desse prazo. Ou seja, a partir do momento que o advogado notifica o cliente, ele precisa ficar mais 10 dias com o processo, salvo se o cliente contratar outro advogado. Claro, eu renuncio de forma livre, relembrando, José renuncia ao mandato do seu cliente. Na segunda, chega na quarta, o cliente arruma outro advogado. Precisa ficar 10 dias? Não. Perdeu a finalidade dos 10 dias. Essa finalidade, como eu disse, é para resguardar o cliente desse tempo de organização de conseguir contratar uma outra pessoa. Esse prazo de 10 dias, como todo prazo no direito, para provas objetivas, é fundamental. Tá? 10 dias após a notificação. Essa notificação diz, e aí essa é a lembrança da nuance do regulamento geral, que eu estava dizendo aqui no artigo anterior. Eu não quis adiantar para vocês não se perderem no que é mais importante, que é a diferença entre renúncia e revogação.
Essa renúncia, e o artigo 6º do Regulamento Geral diz isso, tem como preferencial ser através de carta com AR. Carta com AR é o quê? Carta com aviso de recebimento, tá? Mas isso é preferencial. Não há obrigatoriedade, não há exigência de ser a única via, ok? E aí, subestabelecimento, rapidinho para entrarmos nas questões. O que é subestabelecimento? É um ato pessoal do advogado pelo qual o procurador transfere ao subestabelecido os poderes que lhe forem conferidos pelo mandante. Recebi os poderes, vou subestabelecer. Posso fazê-lo. Esse cabeção é para ver o tempo. Com reserva de poderes, advogado passa parte dos poderes e sem reserva de poderes. Advogado passa todos os poderes. Com reserva, eu estou resguardando uma reserva de poderes. Então, eu estou passando parte. Entendeu? Se eu estou fazendo com reserva, eu estou resguardando uma parte. Se eu estou fazendo sem reserva, eu estou dando tudo. Beleza? Vamos lá às questões. Esse é um ponto que nós abordaremos nos direitos do advogado, que são as possibilidades de interposição sem procuração. No vídeo sobre os direitos do advogado, nós falaremos, aqui caso vocês queiram só observar, dar uma pausa, uma lida rapidinho, observaremos que esses são pontos em que o advogado pode postular sem a exigência do mandato de procuração, tá? Ou pode examinar, não necessariamente postular, né? Retirar, no caso de... É mais para esses pontos dos direitos de advogado, na verdade, são mais direcionados a se comunicar com o cliente, no caso de um cliente preso, examinar autos, né, de processo, retirar autos de processos findos e por aí vai. Vamos às questões. Lembrando que vimos lá, portanto, quem é o advogado, como é indispensável, as atividades privativas e agora o meio de representação. Deem uma pausa e façam aí as questões rapidinho. Vamos lá. Caio Próspero Comerciante, contrato para prestação de serviços profissionais de advocacia, médio. Sempre cai médio, né? Se apresenta como advogado. O cliente outorga devido à procuração com poderes gerais para o foro. Show! Usando o referido instrumento, ocorre a propositura de ação judicial em face de Trácio. Olha, meu nome é Gleicon, mas os caras botam Trácio. Na contestação, o advogado do réu alega vício na representação, uma vez que Mévia não possui registro na OAB, consoante certidão que apresenta nos autos, papapá. Diante da circunstância, é correto afirmar que... Qual que vocês marcaram aí? Se o rapaz pratica um ato, tá? Sem ser inscrito na OAB, ele não podia praticar uma atividade privativa. Por quê? A atividade privativa é de quem é advogado. E advogado é quem está inscrito. Então, quando ele diz que o médico se apresenta como advogado, mas pratica um ato sem ser inscrito, sem cumprir esse pressuposto, nós temos como gabarito C. Os atos praticados por médico são nulos. Lembra lá do artigo 4º? É nulo. Pois foram praticados por pessoa não inscrita na OAB. Sem truque, sem pegadinha, moleza. Praticou não inscrito na OAB, nulidade. Acabou. Essa aí, dá uma pausa aí. Essas aqui são as questões, as assertivas, tá? Dessa questão. E aqui é o texto. Dá uma pausa aí, façam, por favor. Vambora. O advogado gerado foi regularmente constituído por certo cliente para defender um processo judicial no qual esse cliente é réu. Geraldo ofereceu contestação e o processo segue atualmente seu trâmite regular, não tendo sido por hora designada a IJ. Todavia, por razões insuperáveis que o impedem de continuar exercendo o mandato, Geraldo resolve renunciar. Em 12 de fevereiro de 2019, Geraldo fez a notificação válida da renúncia. Geraldo quis renunciar, livre de espontânea vontade, notificou. 3 dias depois da notificação, o mandante constitui novo advogado, substituindo. Todo ocorrido foi informado nos autos. Considerando isso aí, qual a assertiva? Correto. Notificou. Tem que aguardar 10 dias. Salvo se o cliente contratar outro, por motivos óbvios. Porque os 10 dias são para resguardar o tempo de organização do cliente contratar outra pessoa. Se ele, 3 dias depois, já contratou, não tem o que fazer. Pode meter o pé. Pode fazer outras coisas. Esse processo
já não é mais dele. Por isso o gabarito qual é? Letra B, certo? O dever de Geraldo de representar o mandante cessa diante da substituição do advogado, independentemente do decurso do prazo. Óbvio, contratou outro, cessou já ali, nem precisou esperar 10 dias. É isso aí, galera. Sigam lá no Instagram, fica aí o gabarito com C2B, no Instagram CursoPed, @CursoPed, e o meu Instagram profissional, @prof. Gleicon Onofre. Esse é o nome, Gleicon Onofre. Sigam lá, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.